Olha só o que diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será terminada. Agora eu gostaria de ter, eu li a primeira vez, agora eu gostaria que você prestasse atenção. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será terminada. Sabe o que a palavra falando? A palavra está sendo pregada. Se você faz questão de não ouvir, de não obedecer, quando você precisar orar, a Bíblia diz que a oração dessa pessoa é dominada. Meu amado, Deus tem coisa que Deus abomina. Não queira agradar a Deus com coisa abominável, não. Aquele, é esse aqui, ó. O que desvia os ouvidos aqui, ó. Aquilo que eu estou falando nessa noite, presta atenção, Deus. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus é muito séria. Um momento que você desvia a atenção é uma palavra que Deus queria falar e trabalhar com você. E você desvia. O que desvia o ouvido, a palavra está sendo falada agora. Ou você agarra essas palavras e fala: eu vou mudar, para que quando eu venho orar, meu Deus, a minha oração possa me escutar. Se você não agarrar, não ouvir com atenção, a sua oração, quando você achar que você está achando, como muitos sacerdotes lá que serviam a Deus, mas estavam matando, sacrificando Jesus, dispensados da casa do céu. Escuta, que o Senhor coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida em ordem. Senão, quando você precisa orar, a Bíblia diz que Ele não vai escutar. Não porque Ele é um Deus de murmurado, não, porque Ele te ama. Aí Ele já fala antecipado para você. João 6,60 diz assim, ó: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: tudo é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Vai lá para o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus estava pregando. Como estou pregando nessa noite? E os discípulos dele, olha, discípulos, querido, não era povo, discípulos, aqueles que andavam. Mas Jesus só tinha 12 discípulos, não. Jesus começou com 12. Ele foi para 60, né? 100 e pouco, e foi. Até hoje sou discípulo dele, né? Então, assim, a Bíblia está falando assim: Jesus estava pregando, os discípulos de Jesus falaram assim: quem é que pode cumprir isso? As palavras que o Senhor está falando é muito pesada. Eu preciso de outras coisas, o Senhor sabe. O Senhor está falando que não pode, é pesado, sabe? Aí no versículo 66 fala assim, ó. Olha aqui, presta atenção. Os discípulos, vendo que a palavra era pesada, para algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra, está achando uma gratidão diante de Deus. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque eu poderia ouvir essa palavra. Outras pessoas podem estar pensando: o que eu vim fazer aqui nessa noite? Falou do meu ego, falou das minhas vontades, e agora? A Bíblia diz no versículo 36: os discípulos abandonaram, deixaram Jesus. Você sabe o que se afastar? Não mudar o ouvido. Uma pessoa que está longe de mim, presta atenção, a pessoa que está longe de mim, consegue me ouvir? Meu amor está lá na frente, lá no fundo, né? Vou falar com ele. O que eu falei? Meu amor, depois você vai para casa hoje? Sorrindo ainda, viu? Assim, né? Amor, você vai para casa hoje? Ela vê assim, ó. As pessoas que não ouviram Jesus são as pessoas que estão longe. Ou você tem duas opções. Qual dos dois discípulos você vai querer? Aqueles que escutaram e falaram: Deus. Aí ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você também não quer ir? Os outros discípulos sim, ela está parado. Você não quer ir? Aí ele falou assim: mestre, somente tu tem a palavra da vida eterna. Para onde eu vou? A mesma palavra, uns se retiraram, outros se agarraram mais ao Senhor. Você está entendendo isso? A palavra
coloca a tua vida em ordem. Você vai ser aquelas pessoas que vai passar por aquela porta, não vai ouvir. Pessoas que não ouvem outra pessoa, pessoas que estão longe. As pessoas que estão perto escutam a palavra de Deus. O último versículo, João 10, 14. Vai passar 3 coisas para frente. Alguém pode ler, irmãos? Eu sou um bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas são conhecidas. Alguém pode ler uma outra pessoa? Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidas. Uma outra pessoa pode ler esse versículo? Eu sou um bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Alguma outra pessoa pode ler esse versículo? Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Vocês prestaram atenção, gente? Quem que é o meu pastor? Jesus. Ele é bom, queridos. Pai, essa palavra está sendo pesada. Não sei se eu acho que não vou dar conta, mas me sustenta. Eu sou um bom pastor. Eu não sou só bom, mas eu dou a minha vida por você. Amor, que amor que você quer mais do que esse? Que amor? Eu sou bom pastor. Se ele é bom, escuta a palavra dele. Você só consegue enxergar agora. Ele consegue enxergar lá na frente. É a mesma coisa que o forno está ligado muito quente, é que você querer colocar a mão. E o pai fala assim: não faz isso não. Eu quero fazer. Não faz não, filho. Aí vai, torta, né? Coloca o ferro quente. É assim, nós somos assim, sabia, infelizmente. Não faz isso não. Eu sei no que se vai dar isso. Ah, mas tá frio, olha que quentinho. Não faz isso não. Aí a pessoa vai lá e cria bolha, dói, se machuca, quebra a cara, fica ferida, tem cicatriz que fica pro resto da vida. Por falta de obediência, por dom. Eu nunca vi uma pessoa desobediente, querido, conseguir mais amor. Ele é um bom pastor, amém, Deus? Amém. Fala assim comigo. Obrigado, Deus. Porque o Senhor me ama. Amém? Amém. Quando eu falo isso, me dá vontade de chorar. Ah, mas o pastor é chorando. Eu não sei quanto você, mas eu não tenho como ler esse versículo chorando.